Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Socorro Contador, que hoje iremos falar sobre certidões. Eu sou Anderson Felício, diretor da Felício Contabilidade. Eu sou a Patrícia Miorance, gerente administrativa da Felício Contabilidade. E eu sou Grazi Campos, jornalista e mediadora deste podcast. Não desconecte, o Socorro Contador está só começando. Certidões. Hoje vamos falar no nosso podcast sobre certidões, meninas. Estou aqui pronto para saber das perguntas, para a gente catar o contexto e começar a falar sobre esse tema. Então vamos lá. O que é uma certidão? Você já sempre pergunta sobre o que é, né? Vamos lá. O que é uma certidão? Poxa, deixa eu tentar ser uma forma mais clara para explicar a certidão. Certidão nada mais é do que um documento que o órgão governamental ali instituído te dá referente que você não tem nenhuma pendência como imposto ou declaração junto àquele órgão. Então, exemplo, sabe aqueles recibos de quitação que você ganha no final do ano, que você recebe no final do ano do Spotify, que você pagou o ano inteiro e está tudo certinho, um recibo de quitação? Quer dizer que você quitou o ano inteiro. A certidão também é esse documento para falar que você está em dia, vamos dizer assim, com os seus impostos e com as suas declarações naquele órgão. E esse órgão pode ser municipal, estadual, federal, aliás, por exemplo, prefeitura, governo do estado, Receita Federal. Também pode ser feito, tem algumas certidões que são tiradas em cartório. Temos a certidão que é tirada no INSS, que hoje também está junto com a Receita Federal, e a da Caixa Econômica, que é a do Fundo de Garantia. Esses seriam os tipos de certidões? Ou a gente consegue falar quais? Na verdade, são os órgãos que temos as certidões. Agora, quais são os tipos, então? Na verdade, Grazi, certidão, eu vou tentar dividir em dois tipos para a gente entender. Temos a certidão negativa de débito, e temos que é o efeito positivo que a gente fala. Temos a certidão negativa de débito, que é o caso que negativo, não tem débito nenhum. E temos a outra que seria certidão positiva com efeito negativo. Vamos dizer que temos esses dois modelos de certidões. O que diferencia uma da outra? Uma é que a certidão negativa de débito você não tem pendência nenhuma. E a certidão positiva de débitos quer dizer que talvez você tenha débitos, mas que você efetuou o parcelamento desses débitos. Então está em dia. Pagando os parcelamentos. Pagando o parcelamento. Então você está em dia com esses débitos junto a esse órgão. Anderson, mas eu fiz isso. Olha que legal agora. Fiz o parcelamento de todos esses débitos, mas a minha certidão ainda não sai. Eu falei com o meu contador, a certidão não sai. O que pode ter acontecido? Simples. Como eu disse para vocês, é os impostos e as declarações. Então, declaração você não parcela. Declaração você não tem como ela sair com efeito positivo, vamos dizer. A declaração precisa ser entregue. Então, se acaso a sua certidão, mesmo você fazendo parcelamento dos seus débitos, ainda não sair naquele órgão, certamente tem pendências com falta de entrega de declarações ou declarações que não estão corretas no banco de dados daquele órgão. E aí sim vem uma situação que você precisa ter. Falar com o seu contador para que ele tire, junto a esse órgão, o relatório de restrição e identifique qual é essa pendência, se for declaração no caso, e faça a entrega e a apresentação da mesma. Lembrando que se isso for fora do prazo, irá gerar uma multa, tá? Por falta de entrega em atraso. Então é ali nesse documento, não na certidão, mas nesse relatório de restrição que você vai saber se está tendo restrição ou não daquele débito. Anderson, muitos empresários que participam de licitações sempre utilizam-se das certidões, né? Porque você não pode estar participando de licitações com débitos nos âmbitos. Perfeito. Na maioria dos processos de licitações é exigida a certidão negativa de débito. É esse documento que
de lisura para falar que você está ok com o órgão na qual ele solicitou. E por que isso? Para que estejam só empresas em dia, vamos falar assim, idôneas, aptas a fazer o processo de licitação. Você está ouvindo o podcast Socorro Contador. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais pelo @Felício Contabilidade e também no YouTube, pelo canal Socorro Contador. E além da licitação, qual outro momento, qual outro processo que eu vou precisar de uma certidão? Tomada de crédito, na maioria das vezes, quando você vai numa instituição financeira e você vai tomar crédito, fazer um empréstimo, vamos dizer assim, eles exigem as certidões negativas para saber se não é o imposto que está em aberto, o que está em aberto, se é para uma outra situação realmente. Mas a gente chama isso também como um controle para o empresário. O empresário pode usar a certidão como um controle para saber, porque no fundo, sempre todos os empresários ficam com aquela pulguinha atrás da orelha, de tipo, será que minha empresa está indo bem? Será que está tudo ok? Então é hora de você, pelo menos, lá na Felício, a gente faz isso com os nossos clientes, uma vez ao ano, tiramos todos, claro. Uma vez ao ano não, a gente tira trimestral. Trimestralmente, a Patrícia está até me corrigindo, lá na Felício a gente já tira trimestralmente as certidões dos nossos clientes e comunica-os quando elas não saem. Ah, mas mesmo sem pedir? Mesmo sem pedir. É uma maneira preventiva, né? Isso. Aí tem uma situação que eu acabei de lembrar. Algumas certidões têm períodos diferentes. Tem certidões que têm validade de mensal, 30 dias. Tem certidões que têm validade semestral. Tem certidões que têm validades anuais. Então, isso são períodos e cada órgão que define o seu. Anderson, tá, mas eu posso tirar uma certidão sem vencer? Alguns órgãos também permitem, antes mesmo de 30 dias antes do vencimento da certidão, entrar com pedido e solicitar uma nova. Tá, uma pergunta agora que eu acho que deve estar aí passando a cabeça dos empresários. Isso tem custo? Porque tudo eles pensam se vão pagar alguma coisa. Maioria das certidões são gratuitas, tá? E não precisa serem tiradas pelo próprio contador. Isso que eu ia dizer, não é só o escritório contábil que pode tirar. Claro que hoje, com a tecnologia do certificado digital, a gente, os sites, né, os órgãos, exigem essa assinatura eletrônica para que seja feita possuir a emissão da certidão. Mas o empresário pode, através do certificado digital da empresa, tirar a certidão por conta. Só para pontuar, tem algumas certidões que, na verdade, quando ela está negativa, você nem precisa do certificado. Sim. Você precisa do certificado apenas para identificar se ela deu no relatório. Se ela não saiu, o que é que está de pendência, se são impostos ou se são as declarações. Perfeito. Então, quando você pede, até a Patrícia fez uma observação legal. Quando você pede a certidão, na maioria das vezes eles não usam o certificado. Mas quando tem restrição, aí sim você vai usar o certificado e vai conseguir tirar o certificado, o relatório de restrição. E aí voltando, então, se algumas não são gratuitas, quais são pagas? Quais na maioria das vezes são pagas? Aquelas que são tiradas em cartório, como aquela certidão de falência, de pedido de falência, de concordata, de processo. Alguns cartórios cobram isso. Por exemplo, se você tem processo civil, se você tem processo criminal na sua empresa, ou civil na sua empresa, desculpa, o processo trabalhista. Claro, o Ministério do Trabalho tem uma certidão que fala que é gratuita, mas tem algumas certidões que é tirado na vara civil, na vara em cartórios que fazem isso para verificar se realmente tem alguma pendência ali em relação a demais situações que a sua empresa pode ocorrer. Tá, então é importante assim que o empresário saiba que ele tem essas certidões, né, de vários aí órgãos, né, tanto municipal, estadual e federal, e que ele pode usar em diversas situações, como a gente falou. Isso, como a gente gosta de usar, que ele saiba que ele tem essa ferramenta de controle para saber como que está a situação da sua empresa. Então é isso que a gente fala, certidão é isso, para saber qual é a situação. Se acaso não saiu, acendeu a luzinha vermelha e vai saber o porquê que não saiu. Se você está fazendo pagamento de todos os impostos em dia, se está todas as situações, tem algum motivo que está errado por não ter saído. Anderson, mas não saiu porque era a primeira vez. Anderson, não saiu. Tem algumas situaçõezinhas, ok, mas na maioria das vezes tem alguma situação errada que aconteceu. Então, esse foi o nosso episódio para falar sobre certidões negativas de débitos.
Espero ter ajudado, que é o nosso propósito aqui do nosso podcast, ajudado a você, empresário, a entender sobre essa ferramenta também, que é a certidão. Caso está nos acompanhando no podcast, também pode acompanhar nós no YouTube ou vice-versa. Se você quiser ouvir a nossa voz e não nos ver, podcast. Estamos lá no Spotify. E se quiser nos ver, vai lá no YouTube, que estamos também lá no nosso canal. Então fica aqui mais esse episódio do Socorro Contador. Você acabou de ouvir o podcast Socorro Contador. Todos os domingos tem episódio novo por aqui e também no nosso canal no YouTube. Esperamos você! Este podcast é uma produção independente e foi produzida pela Felício Contabilidade, roteirizado pela Fieri Comunicação e editado pela Cine Maré.